Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 1. Vamos finalmente falar sobre o que é Axie Infinity. E antes de tudo, vamos definir o que é Axie Infinity. Qual é o gênero no qual ele se enquadra de jogo e qual é a sua dinâmica e mecânicas principais. Primeira coisa que você precisa saber é que no Axie você possui alguns personagens que são pequenos monstrinhos que dão o nome do próprio jogo, que são os Axies, e você usa eles para batalhar, tanto contra outras pessoas, no modo que chamamos de modo arena, como contra a própria máquina, o PvE, que é no modo aventura. Além dessas batalhas, que são justamente através delas que você consegue os seus ganhos financeiros, existe todo um aspecto também colecionável, social dentro do jogo, que também gera valor e interesse por esses personagens. Falando agora do gênero do jogo em si, nós vamos dar aqui alguns exemplos de outros jogos para que vocês usem como paralelo para fazer essa assimilação e compreender um pouco melhor o Axie Infinity. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar são jogos de estratégia em turno, como, por exemplo, o Pokémon. É um jogo que é jogado em turnos e que você tem o seu momento de decisão e executa aquilo e, na sequência, o seu oponente faz o mesmo contra você. Há uma certa similaridade disso quando nós vemos a execução de turnos do próprio Axie Infinity, que vem primeiro com você escolhendo quais são suas cartas e quais serão as suas jogadas, o seu oponente faz o mesmo e, baseado na ordem de jogadas, que nós vamos explicar isso mais para frente, as ações ocorrem. Os outros jogos que podemos dar aqui como exemplo para poder ajudar vocês a fazer essa assimilação são jogos de card game, ou seja, jogos de carta, como Magic the Gathering, Hearthstone, dentre outros, que também está aparecendo na telinha para vocês, mas o que interessa aqui não é esse visual que vocês estão vendo, que é a forma de jogar. Não, realmente as ações do Axie Infinity eles parecem mais com um jogo de estratégia em turno, mas a escolha das habilidades e as habilidades em si que possuem cada personagem, ou seja, em cada Axie do jogo, são extremamente similares aos card games. É importante também que você saiba que para jogar Axie você necessita de 3 personagens, 3 Axies, para compor um time. Quando nós falamos que esse é um jogo de 1 contra 1, nós entendemos a responsabilidade que está sobre você, tanto em relação ao investimento que talvez você tenha feito numa conta, ou sobre a confiança que depositaram em você e deram uma escolinha para você jogar. Nós entendemos a pressão que existe sobre você nesse momento de ganhar mais do que perder, de aumentar os seus ganhos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos dividir o peso dessa responsabilidade com você e acompanhá-lo do começo ao fim dessa jornada, te ajudando a ter melhores resultados. Para nós finalizarmos aqui essa definição do que é Axie Infinity, é importante dizer que ele é um jogo de play to earn. Repetimos isso aqui algumas vezes, desde nossa introdução até agora, mas é importante ressaltar isso porque o Axie ele é o principal jogo dentro desse modelo que existe no mundo. Ele é a referência de jogos onde você pode jogar para ganhar e com consistência. Ele já existe há mais de 2 anos no mercado e isso traz uma segurança muito grande para quem quer investir ou usar ele como uma fonte de renda na qual você pode considerar com um mínimo de estabilidade e poder fazer algum planejamento sobre isso. Esse é um dos principais motivos do Axie Infinity ter se popularizado tanto nos últimos meses e, possivelmente, é um dos principais motivos de você estar aqui ouvindo esse curso hoje. Existem outras informações, como, por exemplo, o fato do Axie Infinity ser um jogo dentro da tecnologia blockchain, ele está dentro da rede Ethereum, ele ser um jogo de NFT, tudo isso são informações que vão mais para o lado de finanças e economia e entender um pouco mais sobre criptomoedas. Isso não vai ser abordado aqui nesse módulo, porque o foco dele é justamente a jogabilidade dentro do Axie Infinity e desenvolver vocês como jogadores, efetivamente. Porém, jamais deixaríamos de falar sobre esses assuntos em detalhe. Os nossos cursos, é importante lembrar, que eles são divididos entre jogabilidades e finanças. E dentro da nossa área de finanças, boa parte desses assuntos, inclusive, serão tratados de forma completamente gratuita. Então, dá uma olhadinha lá, nós vamos deixar alguns links aqui na descrição do vídeo também e vamos para o jogo.